Aqui nos tumores renais, a gente vai ver esses daqui que são os principais, né? Angiomiolipoma, oncocitoma, como tumores benignos, como tumores malignos, carcinoma de células renais, carcinoma de células transicionais, né? E passar rapidamente aqui por linfoma metástase no final, tá? Bem, o angiomiolipoma que a gente viu quando viu lá as doenças císticas, falou das facomatoses, né, das síndromes neurocutâneas, né, da esclerose tuberosa, né? Então, é o tumor benigno mais comum do rim. A gente vê no nosso dia a dia direto, né? E como o próprio nome diz, angiomiolipoma, ele é composto por vasos mio, músculo, e lipoma, gordura. Tá? Então, são os 3 tecidos que compõem este tumor. Esses tumores podem variar na porcentagem em que cada um desses tecidos aparece. Tá bom? Então, conforme variar a porcentagem do tecido que predomina no tumor, o aspecto ele pode variar um pouquinho. Tá? É mais frequente em mulheres, na proporção de 4:1, na faixa da quarta e sexta décadas da vida. 80% deles são achados incidentais em exames de imagem, ocorrem no nosso dia a dia. Na maioria das vezes são unilaterais e lesão única, porém, em 10% dos pacientes são múltiplos bilaterais e, nesse caso, a gente já viu, a gente tem que pensar na associação com esclerose tuberosa, porque a gente viu que 80% dos pacientes com esclerose tuberosa têm angiomiolipomas renais. Tá bom? Atualmente, uma lesão, uma massa renal, um nódulo renal com gordura em um adulto, né, é quase diagnóstico de angiomiolipoma. Tá bom? Eu já falei, quantidades variáveis de gordura podem estar presentes, porque pode haver um predomínio de um tecido sobre o outro. E lembrar que cerca de 5% dos angiolipomas, né, podem não ter gordura. Nesse caso, o nosso diagnóstico pela ultrassom vai ficar mais difícil. Tá? Bem, como principal complicação do angiomiolipoma, o que é? É a hemorragia. Então, naqueles tumores grandes, acima de 4 centímetros, você pode ter, né, ruptura desse tumor, levando a hemorragia. Nesse caso, né, a queixa do paciente vai ser o quê? Dor em flanco. Tá bom? Bem, o achado ultrassonográfico característico são aqueles nódulos hiperecogênicos, não é? Então, toda vez que a gente vê um nódulo hiperecogênico no rim, né, a gente pensa em angiomiolipoma. Porém, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Carcinoma de células renais podem ser hiperecóicos, hiperecogênicos. Aliás, a maioria dos carcinomas de células renais pequenos, eles são hiperecogênicos, né? Então, aqui é um exemplo de um carcinoma de células renais hiperecogênico. Então, tem que tomar cuidado, né, para a gente não falar, né, com muita assertividade, não, é um angiomiolipoma e fica tranquilo, porque às vezes não é. Tá? Principalmente nos carcinomas pequenos, eles podem ser hiperecogênicos, tá bom? Bem, oncocitoma, tumor benigno, né? É o segundo tumor benigno mais frequente após o angiomiolipoma. Porém, se você for considerar tumor sem gordura, o oncocitoma é o mais frequente. Tá bom? Então, é uma lesão renal sólida, geralmente com uma cicatriz estrelada central, tá? Podem ser multifocais e bilaterais. Né? Geralmente, eles são grandes, né? Então 3 a 10 centímetros, né? Com cicatriz central. Hemorragia pode estar presente em 20% dos pacientes. Lembrar que essa cicatriz central no ultrassom, ela pode ser hipoecogênica, como a gente vê aqui, ou hiperecogênica, como a gente vê aqui. Tá bom? Então, a cicatriz central pode ser hiperecogênica ou hipoecogênica. No Doppler vai mostrar vascularização, porém tem que tomar cuidado, né? Ele é indistinguível, né, do carcinoma de células renais, principalmente a variante cromófoba, tá? Saindo dos tumores benignos e entrando nos tumores malignos, 80% dos tumores corticais que a gente observa, no rim, são malignos, sendo que o tumor mais frequente é o carcinoma de células renais, tá? Bem, quanto maior
for o tamanho da lesão, maior o risco de malignidade. E outras características que sugerem malignidade num tumor renal são presença de calcificação e necrose. Tá bom? Bem, o carcinoma de células renais é o subtipo mais comum. Tá bom? Então, corresponde a 2-3% de todas as neoplasias malignas do adulto. É o tumor renal maligno mais comum. Predomina no homem numa proporção de 2:1. Né? É aquele tumor que tem maior potencial metastático. Ou seja, se você pegar metástases de tumor renal, né, 90% deles são originários de carcinoma de células renais, tá bom? Bem, é o subtipo mais comum. Ele pode apresentar, ele pode ser esporádico, então qualquer um está propenso, né, pode ter carcinoma de células renais. E tem aquele tipo, né, que tem transmissão genética hereditária, que a gente já viu, né, que é naqueles pacientes que apresentam a síndrome de von Hippel-Lindau, tá bom? A queixa principal desses pacientes, que é a hematúria, né? Então, em 60% dos casos, a queixa é de hematúria. E essa tríade característica, né, que é chamada de hematúria, dor no flanco e massa palpável, gente, corresponde à minoria, né, dos pacientes. Apenas 10% dos pacientes vão chegar com essa apresentação, essa tríade clássica, tá? Bem, no ultrassom, o carcinoma de células renais, a gente pode apresentar um aspecto que é variável. Pode ser sólido, cístico ou complexo, né? Pode ter aspecto hiperecogênico, que corresponde à maioria, ao 48%, né? Isoecogênico ou hipoecogênico, né? Tumores pequenos geralmente são hiperecogênicos, simulando angiomiolipoma. Quando grandes, isso acontece em todos os tumores, né? Quando grandes, eles tendem a ser mais heterogêneos, apresentando áreas de necrose, exofíticos e hipoecogênicos. Aqui, gente, exemplos de carcinoma de células renais hiperecogênicos. Aqui um pequenininho, aqui um nem tão pequenininho e aqui um maior. Então, cuidado com nódulo hiperecogênico, para não colocar lá igual a angiomiolipoma, tá? Bem, a maioria dos carcinomas de células renais, ela apresenta vascularização no Doppler, e toda vez que a gente faz esse exame, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que avaliar bem a veia renal e a veia cava inferior. Por quê? Porque ele pode dar trombos tumorais, tá? Então, a gente observa aqui dentro da veia renal, né, um componente tumoral, indo aqui até a veia cava. Tá? Então, como é que a gente vai saber se isso é um trombo tumoral ou não? Você vai jogar o Doppler colorido. Se for uma trombose, porque o tumor comprimiu a veia renal, né, você vai jogar o Doppler colorido, né? Ou você não vê fluxo, ou se o trombo estiver sendo reabsorvido e está havendo um certo grau de revascularização ali, você vai encontrar um fluxo venoso, porque você está na veia. Né? Se você encontrar fluxo arterial, né, nesse material aqui, que está no interior de uma veia, significa que é um trombo tumoral. É o tumor que se estendeu, né, e que deu esse trombo ali, que na realidade não é um trombo, é um tumor. Tá. Bem, os principais sítios de metástase que ele dá é para o pulmão, fígado, osso, adrenal, rim contralateral e cérebro. Tá bom? Então, aqui, outro exemplo, né, de um tumor heterogêneo, né? Você vê que é um tumor que é mais isoecogênico, com áreas de menor ecogenicidade, porque é um tumor grande, né, provavelmente de necrose, apresenta vascularização ao Doppler colorido, já emitindo aqui, dando um trombo tumoral para a veia cava inferior, porque você coloca o Doppler colorido e vê fluxo arterial, tá, nesse trombo. Aqui, ó, então são aspectos variados, gente, desde um nódulo bonitinho, circunscrito, isoecogênico, até um tumor hipoecogênico, né, com componente cístico, tá? Então o aspecto pode variar, tá? Bem, o carcinoma urotelial, ele vem o quê? Do urotélio. O urotélio, né, então é o revestimento, né, são as células que revestem o sistema coletor.
Tá? Então, este é um tumor que não começa no parênquima, ele começa no urotélio. Tá? Então, é o tumor urotelial mais frequente e o segundo em malignidade mais frequente no rim. Então, primeiro é o carcinoma de células renais, estão vendo o rim, tá? Primeiro é o de células renais e o segundo o urotelial, porque se você for lá na bexiga é o contrário, ele é o mais frequente, por isso que eu fiz essa observação. Então, no rim é o segundo mais frequente, tá bom? Ele vai infiltrar o quê? Parede da pelve e dos cálices, levando a uma distorção e dilatação do sistema coletor, tá? O tumor urotelial, ele é mais frequente aonde? Na bexiga e nos ureteres. Tá bom? Apenas 5 a 10% deles ocorrem na pelve renal, por isso que no rim ele é o segundo mais comum. É o tumor que tem forte associação com tabagismo e frequentemente eles são sincrônicos, né? Então, ou ele se desenvolve por todo o uretério, eventualmente eles podem ser multifocais e bilaterais, você pode ter vários focos, tá? Aqui são exemplos de carcinoma urotelial, né? Então, a gente vê aqui dentro da pelve renal, né? Aqui já com extensão para o ureter, né? Aqui já envolvendo focos do tumor no ureter. Aqui a dilatação, né, que ele produziu é tão grande que a gente não identifica mais o parênquima renal, tá bom? Bem, linfoma. O diagnóstico de carcinoma urotelial, ele sempre é mais fácil quando você tem dilatação do sistema coletor. Por quê? Porque a urina, né, naquele sistema coletor dilatado, ele dá o contraste para você. Então fica mais fácil para você detectar esse tumor, tá bom? Esses carcinomas uroteliais pequenos, né, sem dilatação, às vezes podem passar despercebidos. Tá? Essa é uma outra diferença, né? O carcinoma urotelial, né, ele é um tecido duro. Né? Então, mesmo pequeno, ele costuma dar dilatação, tá? Então, é diferente, por exemplo, de um linfoma. O linfoma, ele tem um tecido que é bem mole, friável, né? Ele se deforma fácil. Então, o linfoma, mesmo quando ocorre ali no seio renal, você pode ter um tumor maior sem causar dilatação, diferente do carcinoma. O carcinoma urotelial pequenininho, ele já causa dilatação, tá? Bem, falando em linfoma, lembrar que o rim não contém tecido linfóide. Então, o linfoma, quando ocorre no rim, é por disseminação hematogênica ou por contiguidade direta do retroperitônio, tá bom? O rim é o órgão mais acometido na disseminação extranodal. O subtipo mais frequente é o de não-Hodgkin e o comprometimento bilateral é mais comum que o unilateral. Bem, o linfoma no rim, ele pode apresentar 4 padrões, né, de envolvimento renal. Então, o primeiro é o envolvimento focal, né, na forma de nódulos. Então, nódulos solitários ou múltiplos, homogêneos, geralmente hipo ou anecoicos, simulando cistos. A diferença é que cisto tem reforço acústico posterior, o nódulo não tem. E esta forma de envolvimento focal nodular, gente, é a forma mais frequente de observar. Tá? Então, quando vocês encontram nódulos múltiplos assim no rim, hipoecogênicos, a gente sempre pensa, vai ter que descartar linfoma. Tá? A outra forma é de uma massa renal, nesse caso simulando o quê? Um carcinoma renal, né? É fundamental fazer o diagnóstico diferencial, por quê? Porque o tratamento é completamente diferente. O carcinoma renal é indicação cirúrgica, esse paciente precisa ser operado. No linfoma renal, o tratamento é quimioterapia, tá? Então, é importante fazer essa diferenciação. Nesses pacientes, a gente sempre procura rastrear para ver se tem linfonodos retroperitoneais associados e normalmente o habitual, né, dessas massas renais, linfomas, nessa apresentação de massa, é que eles sejam homogêneos, a não ser que o paciente tenha feito quimioterapia. Toda vez que faz quimioterapia, você tem áreas de necrose, né, do tumor, e você vai encontrar aspectos mais heterogêneos, né? Então, às vezes com componentes císticos, tá? A terceira forma de apresentação é a infiltração difusa. Nesse caso, você não vai ver nódulo, você não vai ver massa,
né? Você vai ver um rim, só que esse rim perde toda a arquitetura, né? Então, é um rim que tem um desarranjo daquela arquitetura. Você não vê mais pirâmide bonitinha, cortical bonitinho, né? Você não vê mais isso, ele fica deformado, né? Ele pode ter tamanho aumentado e perda, né, desse complexo ecogênico central aqui do seio renal. Tá bom? Então, ele mantém o formato renal, só que ele é um rim todo desestruturado. Tá bom? E a outra, quarta forma de apresentação é a invasão direta para uma massa retroperitoneal. Então, ele tem um linfoma retroperitoneal e aquele linfoma retroperitoneal invade o rim. Tá bom? Pode levar a encarceramento vascular e ureteral, nesse caso, levando a hidronefrose, né? Aqui são exemplos, né? Então, você vê aqui um rim, né, sendo deslocado, né, e invadido por essa massa retroperitoneal. Aqui é um outro caso, né? Então, você vê a massa, né, invadindo o rim. Esse rim aqui já, metade dele já sumiu. E essa é uma forma, né, que a gente fala que é de envolvimento perirenal. Então, você tem uma massa ou lâmina hipoicóica perirenal, né, que vai circundando o rim. Nesse caso, né, pode simular hematoma e hematopoiese extramedular. Então, é um tecido, né, que vai circundando, envolvendo o rim sem invadir diretamente. Por isso que é perirenal. Tá? Bem, o envolvimento do seio renal no linfoma não é frequente, é incomum, né? A gente vai ver esse seio renal, que normalmente é hiperecogênico, né? Ele é substituído por uma massa hipoecogênica, tá? No linfoma, a hidronefrose, mesmo em tumores maiores, né, pode ser leve ou inexistente devido à maleabilidade do tecido. A gente já falou que o linfoma tem um tecido mais mole, né? Então, às vezes ajuda a diferenciar do carcinoma de células transicionais, que é o tumor mais frequente nessa área, né, nessa região. O mais frequente é o tumor de células transicionais. Porém, o tumor de células transicionais, né, cursa com dilatação importante, tá bom? Bem, metástases, gente, vão aparecer, a lesão da metástase vai mimetizar o aspecto da lesão primária. Geralmente aparece como nódulos, né? O rim recebe, né, os principais sítios primários, né, são então de pulmão, mama, melanoma e trato gastrointestinal. Então, são os principais tumores que dão metástase para o rim. Tá? Geralmente vão se manifestar como lesões múltiplas, hipovasculares, corticais, expansivas, tá bom? Geralmente levando o que? Amputação e ausência de vascularização no Doppler colorido, naquele lugar onde você encontra o nódulo, tá bom? Bem, num paciente oncológico que já tem um tumor e que apresenta uma lesão única, né? A gente vai sempre se perguntar, será que é uma metástase daquele tumor primário que ele tem? Ou será que é um tumor renal? Difícil de responder por aqui, tá bom? Então, é difícil a diferenciação de metástase ou de um tumor primário num paciente oncológico, né, que apresenta uma lesão única no rim, tá bom? Única, daí a dificuldade, né? Porque se fosse múltiplos, né, a gente já começa a pensar em metástase, né? Aqui é um exemplo, metástase de pulmão, uma lesão isoecogênica, né? Difícil de ver, né? Mas ele já está infiltrando aqui um pedaço do seio renal, né? E aqui, então, quando você coloca